Bom, agora a gente vai falar sobre o teorema de adição de velocidades, né, segundo a mecânica clássica. Aqui a gente tem um carrinho, né? Um carrinho e tem uma pessoa dentro do carrinho e ela está andando lá dentro do carrinho. E o carrinho ele já estava em movimento. E a pessoa lá dentro está num carrinho em movimento andando dentro do carrinho, certo? Então, a velocidade que essa pessoa vai ter em relação ao solo que está parado, ela vai se somar com a velocidade do carrinho, certo? Isso é meio intuitivo. Então, assim, se o carrinho tinha uma velocidade v e a pessoa dentro do carrinho uma velocidade w, ela vai ter em relação ao solo uma velocidade wzão, que é a soma das duas velocidades, da pessoa e do carrinho, que está dado aqui nessa relação. Só que o Einstein, ele diz que esse teorema de adição ele é insustentável. E a gente vai entender por quê. Não é válida essa relação. Só que assim, sempre foi tido que isso era válido. A gente inclusive usa isso na escola, essas relações. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Bom, ele então expõe esse problema, que existe uma incompatibilidade aparente entre o princípio da relatividade e a propagação da luz. Porque foi descoberto que a luz ela tem sempre uma velocidade constante, igual a c, no vácuo. Ela tem seu máximo valor no vácuo. E ela é sempre constante. E, bom, vamos imaginar aqui que a gente tem um raio de luz, aqui representado, né, por essa seta amarela, e um trem com velocidade v. De acordo com o teorema da adição da velocidade da física clássica, a velocidade da luz relativa ao trem, ela é dada por essa relação, né? C, que é a velocidade da luz no vácuo, menos a velocidade do trem, certo? Porque aqui é uma situação de velocidade relativa, então tem que ter essa subtração. Só que o princípio da relatividade diz que a luz sempre tem velocidade c em relação a qualquer referencial, sabe? Ela tem que ser c tanto para um referencial, seja ao trem ou ao solo. Isso é um absurdo, isso é uma incompatibilidade. Então assim, a gente vai ver aqui, ó, que temos um problema. Um dos princípios são inválidos ou haveria uma solução para essa incompatibilidade? Einstein percebeu que era possível construir uma teoria que conciliava esses dois princípios. E daí que foi derivada então a teoria da relatividade especial. E ela parte de dois postulados, assim, que diz que as leis físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial e não existe um referencial preferencial, mas assim, não vamos tomar isso assim agora como uma obrigatoriedade, sabe, uma verdade, tá? A gente vai ver isso mais ao longo do vídeo, da série, e vai entender melhor. Vamos só tomar que as leis físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial e a velocidade da luz é sempre constante igual a c, não importando o movimento da fonte de luz. Tá? A velocidade da luz não importa, não tem relação com o movimento da fonte de luz. Ela é constante independentemente disso. Bom, aí ele faz uma reflexão sobre o conceito de tempo na física, que assim, a gente nunca refletiu muito bem sobre o que é a simultaneidade, assim. E ele faz umas discussões bem legais que quebram a cabeça da gente, assim. E ele faz uma reflexão sobre isso. E assim, o que é importante assim é que entende-se o valor de tempo ou momento em que um evento ocorre como sendo a hora mostrada pelo relógio imediatamente vizinho no espaço ao local de decorrência do evento. É assim que a gente interpreta o tempo na física, né? E ele diz lá que relógios de manufatura idêntica têm um andamento igual. A física ela usa esse conceito, né?
assim, e entende que os relógios ele tem um andamento igual, né? Eles são simultâneos, né? Mas a gente vai ver que também não é bem assim. Então, ele fala e vai mostrar pra gente que a simultaneidade é relativa. Bom, e aqui a gente tem um famoso experimento mental, né, da relatividade, que temos aqui um trem, né, com velocidade v, aqui indicada, e a gente tem aqui dois raios, né, ou relâmpagos. Um vai cair num ponto A e o outro no ponto B aqui, né, no solo, certo? Então ele faz a seguinte pergunta: se dois relâmpagos são simultâneos em relação ao solo, será que também o são em relação ao trem que está em movimento? Muito interessante. E, bom, a gente vai ver que a resposta para essa pergunta tem que ser não. E por quê? Bom, vamos lá, vai exigir um pouco de abstração, mas eu espero que você compreenda aqui, né? Ó, o trem ele está em velocidade v para frente aqui, certo? Para a direita aqui. Então alguém dentro do trem também tem essa velocidade. E quem está no solo está parado, certo? Então assim, para quem está no solo, os raios vão cair ao mesmo tempo, tá? O raio A e o raio B vão atingir o solo ao mesmo tempo. Mas para quem está dentro do trem e tem uma velocidade v para a direita, vamos supor também que a pessoa consiga observar os dois raios, sabe? O da frente e o de trás, sabe? Ela consegue observar os dois. Como ela está em movimento para a direita, você concorda que a trajetória que esse raio de luz vai fazer para chegar nos olhos do cara é um pouco menor que a trajetória que esse raio de luz A vai fazer para chegar nele? Porque como ele está indo para frente, ele não está aqui no ponto exatamente médio, certo? Da distância entre os dois raios. Ele está um pouco para frente. Então, essa distância que esse raio B vai percorrer é menor. E como a velocidade da luz é constante, isso significa que ele vai ver esse raio B antes do raio A. Sabe, é abstrato, mas assim, eu espero que dê para você compreender isso, que ele vai enxergar o raio B antes do raio A. Então, para ele que está dentro do trem, esses eventos eles não são simultâneos. Então, assim, a simultaneidade ela é relativa, depende do referencial. Para o referencial dentro do trem, os raios não são simultâneos. Mas para o referencial no solo, para alguém que está parado e fora do trem, sim. Entendeu? Então, o que a gente pode concluir? Que cada sistema cartesiano ele tem sua própria noção de tempo. É como se fosse uma quarta dimensão. Para um referencial K temos x, y, z e t, e um K', x', y', z', e um t', que é diferente de t. Entendeu? Vamos continuar. Bom, aí a gente também pode ir além e perceber que a noção de distância é relativa. Bom, vamos supor aqui que no solo um cara vem e marca um ponto A e um ponto B e calcula a distância entre esses dois pontos, e é uma distância D, tá? Um cara faz a mesma coisa dentro do trem, ele vai lá, marca um ponto A' e um ponto B', certo? Que para o trem parado é a mesma distância que os pontos A e B têm. Só que como agora a gente tem um trem em movimento, essa distância que ele marcou lá dentro vai ser diferente da distância que está aqui no solo. Esse D' é diferente do D, porque está em movimento, está num referencial em movimento. Então aqui está até errado, ó. Não é que é igual, é diferente, tá? É diferente. Então assim, uma distância de 1 metro que está num referencial em movimento, ela é diferente do que uma mesma distância num referencial parado em relação ao outro.
Bom, aí ele fala das transformações de Lorentz, né? E ele fala assim, né? Ele primeiro fala sobre essas duas hipóteses da física clássica, que